Candidata a concurso público em Goiás vai à justiça. É que mesmo depois de aprovada, ela não consegue comprovar experiência na área. TRF1 nega pedido do Ministério Público Federal para retirar de circulação dicionário, que traz a explicação pejorativa da palavra cigano. O Inteiro Teor traz os temas de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! O TRF1 negou o pedido do Ministério Público Federal para retirar de circulação dicionário, que traz a explicação pejorativa da palavra cigano. O MPF também pedia indenização por danos morais coletivos. A alegação é de que a publicação é discriminatória. O tribunal ressaltou que o dicionário funciona como um registro, catálogo das palavras, inexistindo qualquer juízo de valor do autor sobre os significados atribuídos. Quem traz essas informações é a repórter Daniela Garcia. Mais de 230 mil palavras e outros milhares de significados, sinônimos, antônimos, origens e demais explicações para uma melhor compreensão do verbete. É isso que encontramos nos dicionários. E vez ou outra é preciso recorrer a ele para saber o que quer dizer determinada palavra, não é mesmo? Para a professora Enilde, a leitura destes enormes livros já se tornou uma paixão. Eu estava na graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu comecei a me interessar pelos estudos de morfologia lexical, ao lado também dos meus estudos de latim. Então, quem faz curso de latim, como era o meu, é obrigado a consultar dicionários. A partir dali, eu comecei a ver dicionários de latim e grego como fontes ricas de conhecimento das línguas. Ela já tem mais de 50 trabalhos relacionados ao uso do dicionário. Na verdade, o dicionário tem na capa o nome de um autor, mas normalmente ele depende de uma equipe. E dessa forma, a gente percebe que não se trata apenas de uma impressão, mas de um trabalho de busca em outros documentos que fornecem informações no decorrer do tempo e do espaço onde aquela língua é falada. E no meio de tantas informações constantes nos dicionários, uma ou outra chama a atenção das pessoas que acessam a publicação. Algumas explicações encontradas para definir o uso pejorativo da palavra cigano, por exemplo, foram questionadas na Justiça por trazer expressões como velhaco, burlador. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo a condenação do Instituto Antônio Wise e da Editora Objetiva para suspender definitivamente em todo o território nacional a circulação de dicionários que contenham o conceito pejorativo da palavra cigano e suas derivações. Pediu ainda indenização por danos morais coletivos. Ao analisar a situação, a Seção Judiciária de Minas Gerais julgou improcedente o pedido. Inconformado, o MPF recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que os princípios constitucionais da livre manifestação do pensamento e da comunicação não são absolutos e ilimitados e não podem violar direito alheio. Reforçou que houve preconceito na colocação dos significados da palavra, argumentos rejeitados pela sexta turma do TRF1. O colegiado destacou que os dicionários, ao atribuírem significados às palavras, não fazem juízo de valor sobre o que ali consta. E a publicação é um catálogo de significados e não uma manifestação de pensamentos. No caso da expressão exclusivamente pejorativa, é uma marca de uso, assim como tem a marca geográfica, assim como tem a marca FIS, por exemplo, para indicar que é usado na física, para indicar que é usado o mate, para indicar que é usado em matemática, etc. Agora, existe um conjunto dessas em que se inclui o pejorativo, que são conjuntos estritamente sociais e não mais técnicos. Então, nós vamos encontrar lá vulgar, nós vamos encontrar pejorativo, vamos encontrar outras marcas que são marcas altamente denotadoras de uma forma de pensar num determinado período
da sociedade. Para os desembargadores, não houve excesso ou abuso do direito de liberdade de expressão. Somente haveria se restasse demonstrado o juízo de valor ou se comprovado que a escolha dos termos foi feita com intuito discriminatório aos ciganos. Segundo os magistrados, a supressão de certos termos não traria o resultado pretendido, de forma que não estaria suprimido da sociedade o significado pejorativo que, eventualmente, possa ser atribuído à palavra cigano. É um direito que até é tangente à liberdade de expressão em si, que é o direito de comunicação, que é o direito de exprimir a realidade conforme ela é vista. Da mesma forma, um texto jornalístico que explicite uma ofensa a determinada pessoa ou grupo social, o texto jornalístico está se utilizando de uma linguagem meramente descritiva de um fato que foi observado. As decisões do TRF1, como essa que você viu aí na reportagem, são publicadas no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, candidata a concurso público em Goiás vai à justiça para assumir cargo. É que mesmo depois de aprovada, ela não consegue comprovar experiência na área. Voltamos já. Veja esta situação. Depois de prestar concurso público no estado de Goiás, uma candidata vai à justiça para assumir o cargo. É que mesmo depois de aprovada, ela não consegue comprovar experiência na área, uma exigência para o preenchimento da vaga. A Justiça Federal indeferiu o pedido da moça, alegando que a exigência de experiência em concurso público não contraria a lei. Acompanhe esse caso com a repórter Ariane Bittencourt. Ingressar num cargo público é o sonho de muita gente. Para essas pessoas, os editais dos concursos são como documentos sagrados. Mas afinal, o que pode ou não ser exigido dos candidatos? Em regra, as bancas organizadoras podem exigir tudo o que está previsto em lei. Mas será que depois de ser aprovado, um candidato pode questionar um item previsto em edital e ainda ganhar a causa? Um caso que chamou a atenção aconteceu no estado de Goiás. É que uma candidata que se inscreveu para o concurso do Instituto Federal de Goiás até chegou a ser aprovada, mas ela não pôde tomar posse porque não cumpriu um dos requisitos previstos em edital, que era o de ter uma experiência de 12 meses para assumir o cargo. A candidata então acionou a justiça, perdeu a causa e recorreu. Foi aí que o relator desembargador federal, Girair Aram Meguerian, indeferiu mais uma vez o pedido da solicitante. Ele considerou que a exigência de experiência era perfeitamente legal. Esta advogada, especialista em direito administrativo, afirma que cada órgão é livre para fazer exigências a depender do cargo ofertado, desde que o critério não viole a lei, esteja previsto em edital e atenda ao interesse público. A administração pública, ela tem, na hora que ela vai criar um determinado tipo de cargo, ela tem discricionariedade para escolher quais são os requisitos que compõem a forma de ingresso ou que vão melhor atender a finalidade pública, né? Então, ela pode criar um cargo dizendo, olha, para atender o interesse público, para que exista uma prestação de serviço adequada, eu vou precisar que o candidato tenha ensino médio, ensino completo, seja pós-graduado ou não, tem experiência ou não. Então, isso tudo faz parte de um poder discricionário da administração pública na hora que ela vai criar um determinado tipo de cargo. Este aí que você vê agora é o Ricardo Malaguti. Anos atrás, era ele quem se debruçava nos livros em busca da aprovação. Hoje, servidor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ele garante que a exigência de experiência foi fundamental para que ele prestasse, logo ao assumir o cargo, um serviço de excelência. Eu diria que foi determinante, porque para algumas posições estratégicas da administração pública, você já precisa chegar com o domínio dessas ferramentas e para justamente você conseguir alavancar no menor intervalo de tempo ganhos em eficiência, em efetividade, em resultados para a gestão propriamente dita, até porque são áreas muito sensíveis à população.
especificamente nós trabalhamos com saúde e educação. Então são áreas que o profissional ele tem que ter uma curva de aprendizagem muito curta para conseguir gerar esses resultados mais rapidamente. Para Ricardo, é coerente que os editais façam exigências como as de experiência ou de prova de títulos, por exemplo. Além disso, ele considera que ocupar um cargo público é um desafio e sinônimo de aprendizado contínuo. É gratificante porque, apesar de muitos profissionais já terem um grau de maturidade considerado ideal para você assumir cargos de bastante relevância no sentido da tomada de decisão, o processo de aprendizagem é sempre contínuo. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas nossas redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!